Neste vídeo vamos analisar duas categorias do Revit. Uma delas é o objeto Room, que é o da esquerda. Outra delas é o objeto Space, que é da direita. Elas são utilizadas para gerenciar funcionalmente o edifício, no caso da categoria Room, e a categoria Space vai ser utilizada, o objeto da categoria Space vai ser utilizado para gerenciar questões de eficiência energética da edificação. A categoria Room é uma categoria própria dos elementos de arquitetura. Vamos encontrar os comandos nessa aba. E a categoria Space é uma categoria analítica. Vamos encontrar essa categoria dentro do menu dedicado à questão de análise de diversos tipos. No caso do Space, a análise específica vai ser sobre eficiência energética. No objeto Space está dedicado ao trabalho com eficiência energética, e a carga de informação que ele utiliza está relacionada com os insumos que impactam de algum modo em questões de ganhos e perdas energéticas. Ou seja, são dados que estão associados com os sistemas elétricos, com os sistemas de iluminação, com os sistemas de potência, com os sistemas de ar-condicionado. Então são elementos geometricamente similares, que têm um tratamento similar dentro dos comandos associados, mas que têm funcionalidades diferentes. Vamos utilizar esses dois objetos. Também vamos utilizar esses dois objetos para aprender a fazer tabelas, ou seja, quantitativos de objetos. Ou seja, a partir desses dados, dos elementos Rooms, nós vamos aprender dois tipos de tabela. Umas que são tabelas de extração de informação, e outras que são tabelas de inserção de informação, e que vão nos ajudar a organizar a entrada das informações dentro do nosso modelo. Finalmente, no vídeo vamos utilizar uma pequena função em Dynamo para aproveitar a geometria desses objetos e derivar deles os pisos e os forros internos dos compartimentos. Então esses objetos vão ser aproveitados não só para questões de organização funcional, sino também para evolução das nossas modelagens, das nossas definições de projeto, arquitetônicas de projeto. Então vamos trabalhar nesses objetos. Bom, aqui eu tenho uma planta baixa de um edifício residencial, quatro unidades. Ainda não foram definidos, não foi definido o núcleo de circulação, apenas a distribuição funcional, mas vamos utilizar essa planta para inserir esse elemento Room. Vejam que eu coloquei aqui um elemento Room no centro da tela, isolado de todo o resto do projeto. Vamos analisar os componentes desse elemento. Na tabela Visibility Graphics, VV, aqui executei com a tecla VV, vamos encontrar a categoria. Quem está em português vai ter a categoria Ambiente. Aqui na primeira está em ordem alfabética, então os ambientes vão estar mais ou menos nessa região. Eu estou com o sistema em inglês, então
o meu objeto room está aqui, né? E o meu objeto space está aqui. Vejam que os dois objetos, né? Tanto o room quanto o space, eles têm três subcategorias, né? Color fill, interior e reference. Color fill, né? Se refere à coloração, à superfície colorida que vai aparecer quando existir uma legenda, né? Onde eu tenho cores associadas com determinados parâmetros do room. O interior fill é a linha perimetral e reference é o X cruzado, tá? Então, se eu desligo o reference, né? Desapareceu. Se eu desligo a linha perimetral, e como agora não tem cor, né? Não importa o que acontecer com esse elemento de color fill. Eu vou deixar tudo ligado para podermos ver, né, o objeto, senão vai depender de nosso mouse passar por cima do objeto, né, para nós vermos esse objeto. Associado a esse elemento room, vejam que tem um elemento que chama identificador, ou tag, né? Todo elemento em Revit concreto tem um tag associado que serve para identificá-lo. Então o room, ele vem com um elemento tag associado que é uma família anotativa, né? Esse elemento, se eu edito essa família, né, vou entrar, né, é um elemento textual, é uma família anotativa que tem já preparado os elementos. Depois nós vamos ver como formatar essa família, né, que tem formatado a estrutura de informação que eu quero visualizar associada a esse room. Muito bem. Esse elemento anotativo, né, que pode estar inserido ou não, né, vai trazer dentro de si mesmo os dados contidos, né, como informação desse compartimento, desse room. Então vejam aqui na tabela de room, tenho o número do room é 267 e o nome do compartimento é compartimento, né? Os outros dados, né, não estão sendo representados, mas eu poderia incorporá-los em forma de texto e associar os dois, as duas informações. Muito bem. Vejam que esse elemento é um elemento reativo, ou seja, ele é um elemento vivo dentro do nosso modelo. Ele parece que não está fazendo nada, mas assim que eu colocar uma parede em volta, né? Assim que eu colocar uma parede em volta, ele reage a essa minha operação de modelagem e procura se adaptar, né, ao limite definido por essa parede. Tá? Então a área desse elemento agora mudou completamente. Agora tem área de 43 metros quadrados. Se eu altero o elemento, né, a área vai, né, junto, e o perímetro e o volume também vão ser modificados. Vejam que aqui o volume está não computado. Isso significa que de algum modo pode haver sido desativada, né, o cálculo desse volume. Né? Aqui eu vou ativá-lo. Né? Então, o cálculo do volume, né, ele retarda um pouco o processamento. Cuidado, então vocês têm que avaliar se vale a pena ou não ter esse cálculo ativo, né, em determinado momento do trabalho. Né? Então, vejam que aqui, né, área e volume, eu liguei ou desliguei o volume. Outra coisa, o cálculo de área pode ser feito ou até o acabamento da parede ou aos diversos níveis e núcleos
dessa parede. Essa parede aqui tem diversas camadas de estratificação, ou seja, a camada do núcleo, que é onde está o meu tijolo, e a camada do meu acabamento aqui nessa parede específica, né? E posso adicionar outras camadas de materialidade. Então, o cálculo de área pode ser direcionado, né, para uma dessas quatro camadas específicas, né? O centro, o acabamento ou o núcleo ou as faces dos núcleos, né? Então, esse é um comportamento. Outra questão importante é que os elementos do nosso modelo estão, né, relacionados com um parâmetro que chama room bounding, né? Esse room bounding, se desativado, né, vai ocasionar que, embora eu esteja vendo um elemento fechado por quatro paredes, essa parede que selecionei aqui não está sendo considerada como limite espacial para esses elementos de room. Então, o room voltou a ter, né, a sua área zerada, né, porque não está, vejam aqui, not enclosed, não está enclausurado dentro de um espaço. Tá? Então aqui o room voltei a ligar o seu objeto. Muito bem. O que mais podemos lembrar desse objeto? Esse objeto está associado com uma tabela, né? Por isso que tem uma determinada cor aqui. Essa tabela é um esquema de cor no menu de anotação, né? É um color field legend, é um esquema de cor, né? Por enquanto, né, só tem um elemento configurado aqui. Essa legenda é um objeto que pode ser editado, né? É um esquema de cores, né? Edit Scheme, um esquema de cores. Vejam que aqui, né, a legenda é ocupação, né? O que corresponde, né, a cor que corresponde a esse nome compartimento é essa cor verde. Se eu alterar, né, a cor, né, para vermelho, né, o compartimento agora aparecerá na minha legenda com essa coloração. Então, a legenda, né, de cor me permite criar mapas temáticos, né, e mapas de diversos tipos, né, de visualização do meu projeto, né, através ou dependendo se são áreas, por exemplo, né, vejam como aqui mudei, né, o parâmetro. Aqui a ocupação vai ser feita por área, né? Então aqui, né, o que está sendo representado nessa legenda, né, é a área desse compartimento 3242, né? Se eu seleciono esse elemento e altero, por exemplo, por range, né, e começo a criar novas gradações, né, eu poderia ter um mapa onde eu rapidamente tenho uma visão, né, de quais são as áreas específicas. E se eu tiver alguma restrição de projeto, por exemplo, não posso ter áreas com menos de X metros quadrados, eu poderia preparar aqui um campo, né, um desses elementos, né, tudo que for menor que uma determinada área, né, até 30 metros quadrados, vai ficar em vermelho, né? A partir, né,
de 30 metros quadrados, está ok. Então, se eu diminuo esse elemento, né, é evidente que eu estou utilizando o sistema como um auxiliar de projeto, né, e fazendo verificações em tempo real da minha situação, por exemplo, legal. Né? Ao trabalhar com esses esquemas de cores, nós estamos utilizando o sistema para nos auxiliar, né, na tomada de decisão e estar fiscalizando o tempo todo se nosso projeto está ou não dentro dos parâmetros legais, funcionais ou o que for, né, correto. Então, eu estou fazendo estou utilizando o sistema não como um elemento de renderização, estou utilizando o sistema para fazer uma verificação constante do meu projeto, que isso é o que vocês devem fazer o tempo todo, enquanto estejam trabalhando com sistemas de informação, né? Utilizar informação para a tomada de decisão. Bom, agora vamos então aproveitar esse objeto room para fazer o preenchimento, né, das informações dessa planta baixa que ainda está em estado de simplificado, não tem portas, não tem janelas, mas já tem uma distribuição de layout definida, né? Agora poderia colocar, né, tranquilamente os rooms e já começar a quantificar e a tomar decisões em relação ao meu layout. A inserção dos rooms no modelo pode ser feito de duas formas, ou manualmente, através da colocação, né, execução do comando e a colocação do room dentro do compartimento, ou de forma massiva, né, através de uma colocação automática dos elementos, né? A colocação automática vai, né, colocar todos os rooms que não estejam presentes na mesma operação. Agora, uma questão importante que vocês devem atentar é em relação a esse parâmetro que eu estou destacando aqui, é o offset. O offset é o parâmetro que o sistema vai utilizar quando o compartimento onde for inserido o elemento room não tiver um limite superior concreto, né? Não tiver um forro, uma laje limitando, como é o caso dessa planta, por exemplo. Essa planta está sem definição de fechamento vertical. Então, como posso limitar o meu room verticalmente? Não esqueçam que o room é um elemento volumétrico, né? Então ele tem também um comportamento em relação ao eixo Z. Para fazer o elemento não sobrepassar a área do pavimento, vocês podem, né, definir uma altura de offset menor que a que aqui estão utilizando no projeto. Por exemplo, eu estou utilizando 3 metros nesse projeto, eu vou utilizar um offset de 2,5 e eu vou colocar os rooms automaticamente, né, já com o tag associado incorporado, né? Então vejam que se eu mudo de planta e vou por uma planta de elevação sul, né, o objeto que foi colocado, né, aqui deve estar desligado o room, né, vou ativar os rooms, né, o objeto room colocado, vou colocar um corte, né. Então vejam aqui, eu vou fazer um corte passando pela sala, né, e eu vou verificar a colocação desses rooms, né. Mantendo no corte, vejam que o elemento room está com uma altura de offset de 2,50, né.
2,50, ele não sobrepassou a área para o próximo andar. Então, nas próximas operações, né, vamos utilizar o elemento room até para colocar o piso e o forro do nosso compartimento. Né, vamos fazer isso com Dynamo. Né, mas atentem sempre, né, para essa questão, né, da colocação automática para esse valor de offset, para que ele não sobrepasse, né, se vocês colocarem um offset, né, nessa sala, né, de 4, como é o valor default do Revit, o que vai acontecer é que o room vai invadir, né, o espaço do outro andar. Tá? Então, cuidado com esse valor, esse parâmetro. A colocação do room automaticamente é simples, né? Tem esse ícone aqui de colocação automática, né? Dinamicamente executo ele e todos os rooms, né, vão ser posicionados. Vejam o que aconteceu aqui, né, nesse compartimento. Como o corredor e a sala e o hall e a sala estão na mesma área, sem nenhuma interrupção, né, eu poderia colocar aqui um elemento nesse setor separando os objetos. Então, por exemplo, se eu coloco arquitetura, esse elemento Room Separator, né, que é uma linha simbólica, é uma linha apenas para que o sistema, né, vejam que o objeto Room ficou com seu ponto no corredor e o texto ficou aqui. Então, né, essa mensagem está me alertando para isso. Vou mover o texto para dentro do Room, né. O que eu vou colocar também é um Room Separator aqui para distinguir o hall da sala, né, e ter um elemento mais organizado. Aqui eu vou alinhar, né, com essa face da parede. Vou apagar esses 4 rooms, vou selecionar esses separators, vou executar o mirror, né, utilizando o eixo da parede como linha de referência. Vou novamente executar o mirror, selecionando esses 4, né, essas 4 linhas de separação, e vou executar o mirror, agora não pelo eixo e sim por pontos, né, utilizando o ponto médio dessa linha da fachada, né, para que se posicionem aqui. Então agora vou novamente executar o Room automaticamente, né, e foram colocados 11 rooms, né. Vamos contar 4 salas, 4 halls e 3 corredores, né. Vejam que aqui a planta está toda vermelha, lembrem, com o nosso esquema de cores que estava configurado. Tá? Então, agora vem a questão interessante. A extração de dados, né, é feita através de tabelas, é feita através de quantitativos. Quando se faz um quantitativo, né, eu posso selecionar aqui na árvore do Project Browser, né, selecionar o elemento quantitativo, ou posso no menu Manage
para fazer o quantitativo, eu posso ou vir no Project Browser, né, clicando no botão direito do mouse e executando o comando Schedules, ou no menu View, procurando o tipo de Schedules, né? Tem vários tipos de tabelas, né? De tabulações que eu posso fazer, né? Eu posso executar, né, o comando de Schedules, né? Os dois caminhos são válidos. O primeiro que eu faço para criar o Schedules é selecionar a categoria que eu vou tabular, né? Eu vou fazer um quantificar as rooms, os ambientes, rooms. Agora, eu seleciono a categoria, defino o nome da minha tabela, vou chamar de T compartimento, tabela de compartimentos, e aqui eu vou definir o tipo de tabela. Vejam que tem dois tipos, as Schedule Building Components, que são as tabelas de componentes de extração de elementos, né? Eu vou extrair informação do modelo e tabular. E tem as Schedules Key. Essas Schedules Key, que vamos ver daqui a pouquinho, né, não servem para fazer o contrário. Em vez de extrair dados, vamos ingressar dados, tá? Através de um campo-chave, né, que vai ser um campo-chave que vamos denominar e que nós vamos criar, né? Então, agora eu vou criar a tabela de extração de dados, né? Schedules Building. Vejam outra questão importante, que é a fase, né? Quando eu faço tabelas, né, uma questão que estou tabulando não é apenas uma categoria. Eu estou tabulando uma categoria que está inserida dentro de uma determinada fase do meu projeto. Então, se eu estiver fazendo uma obra e tiver já um planejamento temporal de construção da minha obra, eu terei os elementos distribuídos por fases, por etapas. Então é importante atentar para a fase. Como meu projeto é tudo novo, agora todos os meus elementos estão como nova construção, né? Eu vou deixar essa fase pronta, né? Aqui selecionado. Então dou OK nessa tabela. A seguir, na seguinte interface, aparecem os campos permitidos para aquela categoria. Então, o que tenho na categoria Room? Tenho área, tenho, por exemplo, acabamentos de rodapé, piso, forro e parede, wall finish. Tenho os 4 acabamentos, né? Piso também, base, finish. Então tenho piso, rodapé, parede e teto. O que mais eu posso tabular? O nome do compartimento. Vou colocar o nome, né? Vou colocar o nome acima. Estou trazendo ele para cima. O volume, não vou, por enquanto não. O level, eu só tenho um level, então vou me conformar com esses dados, nome, área e os acabamentos. OK. Vejam que automaticamente é criada uma tabela, né, de informação, onde eu tenho os nomes dos nossos compartimentos, né, inseridos, né, e suas áreas. Vejam que aqui tem alguns registros, né, cada linha dessas é um registro de nossa base de dados, cada coluna dessas é um campo de nossa base de dados, né? Tem alguns registros cujo elemento está not placed, né? O Revit tem a característica, cada vez que vocês apagam um elemento room ou um elemento space, ele não desaparece totalmente na base de dados, ele fica como um registro, aguardando
a utilização. Então, podem estar ou not placed ou not enclosed. Lembram, né, quando o elemento estava sem fechar, sem estar fechado dentro das paredes, aparecia como not enclosed, não enclausurado. O que eu vou fazer aqui é selecionar esses poucos que temos aqui. Eu vou deletá-los diretamente, eu vou eliminá-los, né, da minha base de informação. Esse também, delete. Se eu tiver muitos e espalhados, me convém, em vez de ir procurando um por um, fazer um agrupamento da base. Então vou agrupar aqui, né, nessa aba de Sorting Groups, vou agrupar por área, né? Então, os que têm a mesma área vão ficar, né, agrupados entre si. Então vou aproveitar agora, tenho todos esses que têm área not placed, vou apagar, né? E aqui tenho uma tabela cujo conteúdo é igual, ou seja, o nome do compartimento foi utilizado o último, né, que o Revit tinha guardado na sua memória, né, de informação. Então, é agora que eu posso tomar duas decisões. Uma decisão seria, volto para o meu pavimento terra. Uma decisão seria selecionar o compartimento e alterar o nome. Quarto. Né? E isso alteraria, né? Se eu alterei o nome do compartimento, estou alterando também o conteúdo, né, do tag. Né? Então, se eu altero, né, seleciono o compartimento do banheiro, né, e digo aqui que é banheiro e aplico, né? Vou selecionar. Se também seleciono o tag, né, e digo que aqui é um quarto, né, também vou mudar, né, o compartimento associado, ou seja, existe uma ligação entre esses dois elementos, evidentemente, em questão de informação. Tá? Então eu poderia ir fazendo isso manualmente. Eu poderia até selecionar todos os quartos aqui, né, e alterá-los ao mesmo tempo. Né? Seleciono todos os quartos, né, e altero o seu conteúdo do nome. Quarto. Isso vai começar a alterar o nosso projeto e a nossa tabela vai, né, ir refletindo essas alterações. Então apareceu o banheiro, apareceram os quartos, né? São quartos de diversos tamanhos, né? E eu teria, né, poderia ir preenchendo até alterando esse campo aqui na tabela. No entanto, existe a possibilidade de nós criarmos uma tabela chamada Schedules Key, que vai nos permitir organizar melhor a informação. Imaginem que vocês estão trabalhando em um edifício, né, do porte do Centro de Tecnologia, ou seja, onde eu tenho, né, inúmeros compartimentos, eu tenho inúmeros acabamentos. No entanto, eu tenho tipos de compartimento, né? Eu tenho tipos que compartilham alguma característica comum de acabamento, por exemplo. Pisos iguais, paredes iguais, tetos iguais, né? Eu posso ir agrupando esses elementos por uma classe de compartimento, né?
Então, é nessas horas que a tabela Schedule Key vai ser utilizada, né? Então vamos fazer uma nova tabela. Schedules and Quantities, né? Ah não, perdão, aqui isto não, vou voltar para o nosso projeto. Aqui. Então, vamos fazer aqui a tabela, né? Novamente, botão direito do mouse, New Schedules, seleciono a categoria, Rooms, e agora vou colocar como Schedules Key, eu vou chamar de K-tipos de compartimentos, né? Key name eu vou denominar tipo de compartimento. Ok. Bom, vejam que nessa nova tabela, onde aparece já o key name, que é o campo chave, eu tenho disponíveis alguns campos que eu poderia utilizar como conteúdos dessa tabela-chave. Então vou utilizar como conteúdos os 4 acabamentos e o nome do compartimento. Vou traçar todos aqui. Então, o nome do compartimento, a base, o piso, o rodapé, a parede e o teto. Ok. Muito bem. Vejam que essa tabela, uma vez criada, está vazia. Ela é uma tabela totalmente vazia. Eu vou preenchê-la agora. Vou ingressar um novo registro. Vou preencher key name. Lembram de que qual é o key name? É o tipo de compartimento. Então vou chamar assim, salas. Name. Sala, em maiúsculo. Floor finish. Vou colocar taco. Base finish. Madeira. Wall finish. Pintura PVA. Ceiling finish. Pintura PVA. Esse vai ser um registro. Novo registro. Insert data row. Quartos. Nome. Vou colocar em maiúscula. Quartos. Novamente, tacos. Vejam que o taco já é um dado ingressado. Madeira é um dado ingressado. É um dado ingressado. Então, deixei de digitar. Agora estou apenas selecionando o dado da lista que ele me apresenta, que são os dados que eu já tinha colocado nos anteriores. Insert data rows. Halls. Nome. Hall. Floor finish. Taco. Madeira. Tudo igual. Insert data row, insert data row, insert data row. Então, o que mais tem? Circulações. Circulações. Cozinhas. Circulações, cozinhas, área comum. Área condomínio, vou colocar.
área de condomínio, né? Pronto, eu vou utilizar esses dados, né? Circulações. Muito bem, então vejam que aqui banheiro, banheiros, tá? Então, banheiro vai ser banhos, circulação vai ser circ, área de condomínio vai ser condo, cozinhas vai ser cozinha. Vou deixar os acabamentos para preencher depois. Muito bem. Agora volto, né? Preenchi a minha tabela, vou para o pavimento térreo. E eu vou selecionar novamente os quartos. Né? Como eu já tinha identificado isso na tabela, em vez de fazer isso, eu poderia ter feito isto. Venho aqui, né? Seleciono os quartos que já estavam identificados e vou para o compartimento. Ou seja, a tabela é também uma forma de seleção, né? A tabela, quando tenho uma identificação razoável, né, dos meus elementos, posso selecionar o elemento na tabela que ele já está selecionado, né, no meu projeto. Bom, agora vejam o seguinte, o que eu vou fazer? Ao invés de alterar o valor de forma global aqui, por esse campo nome, eu vou aplicar o tipo de compartimento que eu acabei de criar, que é de quartos. Isso vai me permitir, vejam como automaticamente o nome foi alterado para quartos em maiúsculo, né? Foi preenchido o conteúdo desses campos de acabamento, né? E o meu projeto agora, pelo menos nos quartos, os banheiros, né, começam a funcionar, né? Essa distribuição que estou produzindo neste momento me permitirá no futuro uma facilidade de redefinição da minha planta. Agora esses compartimentos são banheiros, né? Esses elementos são as cozinhas, né? Novamente, cozinhas. Essas três grandes áreas, no momento é área de condomínio. Esses 4 elementos são os halls, né? E esses 4 elementos são as circulações. E faltam as 4 salas.
Então vejam que os compartimentos já foram preenchidos. A minha tabela de compartimentos agora, né, já está utilizando, né, os valores associados com a minha tabela-chave. Se por algum motivo eu alterar, né, pintura de PVA branca dos halls para as paredes das salas e dos quartos, né, se eu altero esses 3 campos, né, isso vai se refletir, né, automaticamente, né, no conteúdo específico, né, de acabamento dessa parede. Então, as tabelas-chave nos permitem concentrar informação, né, de elementos que compartilham características comuns, né, e trabalhar com essa associação de tabelas, a tabela de extração com a tabela de inserção de informação em relação ao nosso projeto. Isso vai facilitar, né, o processo de atualização dos dados funcionais de uma planta, por exemplo. Não só os dados funcionais, sino também a forma de apresentação do elemento, porque se eu decido, em vez de colocar banho, colocar WC, né, ou o que for, eu vou alterar, né, o nome, não nessa tabela, né, eu vou alterar o nome do compartimento aqui. Banho agora vai ser banheiro. Eu tenho um campo, né, apenas para alterar, né? Então, os nossos banheiros aqui estão alterados. E em algum momento eu vou dar acabamento para esses banheiros. Então, novamente, os acabamentos vão ser inseridos, né? Acabamento do piso do banheiro vai ser cerâmico. Cerâmica de 20 por 20, por exemplo, né? A mesma cerâmica que eu vou utilizar na cozinha. Então, a minha tabela de compartimentos, né, é preenchida, né, dessa forma centralizada, ou seja, eu ingresso informação na tabela-chave e a distribuo nas outras tabelas, né? Isso vai se refletir em nossas plantas, porque agora esse elemento banheiro tem, né, cerâmica de 20 por 20 no seu piso. Vejam que eu não posso editar, quando estou trabalhando com uma tabela-chave, não posso editar a partir desse campo. Esse campo fica trancado, né? Só poderei editar esse campo se eu desabilito, né, essa tabela-chave, mas aí perdi, né, a informação, né, que eu tinha colocado. Então, são duas formas de trabalhar. Eu recomendo explorar essas tabelas-chave porque verdadeiramente nos permitem gerenciar informação com maior eficiência, muito mais quando se tratam de projetos complexos, onde eu tenho, né, que fazer o gerenciamento de vários tipos, né, de compartimentos. Então, a centralização dessa informação, né, e a distribuição e o controle fica mais fácil, né, dentro do ambiente de modelagem. Bom, então agora já que temos a tabela preenchida com todos os dados, né, podemos utilizar
né, uma legenda, né, inserir a legenda né, que estava configurada né, como área, e começar a trabalhar essa legenda para, por exemplo, né, definir, ao invés de ter ocupação por área, vou ter ocupação por nome dos compartimentos, né, que aqui já está configurado, né, com essas colorações, e vejam que os nomes estão, né, unificados, não tenho duplicidade de nomes. Isso está sendo de alguma maneira garantido por esse trabalho centralizado que fizemos com a tabela-chave, né, que nos facilita a operação de definir nomes mais corretos. Se agora eu quisesse, né, eliminar os elementos, né, as subcategorias de referências do RUM, já que conhecemos o elemento, né, posso eliminar, deixo a coloração, né, então tem uma tabela mais tranquila. Se eu quisesse, por exemplo, não quero visualizar no tag, só quero ver o nome e não quiser ver o número do compartimento, eu teria que verificar, né, como está feito o meu RUM tag, né? Vejam que o RUM tag é uma família, né? Esse é o RUM do Revit, como ele vem. Nós temos um já personalizado que está no site, né, que é um pouquinho mais complexo, mas, né, aqui eu posso eliminar o parâmetro de visibilidade, né? Esse show room number é um parâmetro de visibilidade, né? Nós vamos ver isso num momento oportuno, né? Então, eu tenho uma forma de visualizar, né? Se eu quero editar aqui, mostrar a área, né? Eu tenho a área do compartimento. Essa família eu não gosto muito, né? Essa família eu prefiro, né, trabalhar nessa família que vem com o Revit, né? Vou atualizar aqui. Então tenho mais um controle dos dados, tá? Então não vou deixar vou fechar esse vídeo agora, né? E no próximo vídeo, que será a parte 2 dessa temática, vamos ver como com uma função Dynamo podemos aproveitar a geometria desse elemento e evoluir na nossa modelagem, ou seja, incorporando em cada área fechada por esses elementos geométricos um elemento piso, por exemplo, um elemento forro, né? Isso nos permite automatizar, né, de maneira, né, controlada, né, o nosso modelo, evoluir na modelagem aproveitando sempre o que fizemos antes, né? Ou seja, o modelo tem que sempre procurar tirar proveito da informação, né, no futuro. Então, esse elemento RUM é uma grande, né, ele contém muita informação, não é só informação, né, de área, ele contém o perímetro e contém a posição, né, dos contornos dos nossos compartimentos, né? Então, se quisermos, por exemplo, distribuir luminárias dentro desse compartimento quarto, ora, um dos elementos que vão nos servir para essa distribuição, feito automaticamente, será
a geometria do rumo, né? Justamente. Então, no próximo vídeo vemos essas questões de automatização.